Olá, mulher inteira! Eu sou Roberta, irmã da Monique. E eu sou a Monique, irmã da Roberta. Nós estamos hoje aqui para falar sobre um tema muito importante, com uma convidada especial, é a doutora Júlia Alencar. Ela é médica obstetra e a gente vai falar sobre a visão médica da saúde mental materna. Seja bem-vinda, doutora Júlia. A gente quer ouvir um pouquinho sobre quem é você, né, sua formação, e depois disso a gente segue para trazer o tema para elas. Joia, obrigada Monique, obrigada Roberta pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Júlia, sou formada pela primeira turma da Universidade Católica aqui de Brasília, fiz minha residência, minha especialização no Hospital Materno-Infantil aqui em Brasília também, e depois fiz uma pós-graduação em São Paulo em Medicina Fetal, né? E hoje eu atuo basicamente com obstetrícia, sou apaixonada pela obstetrícia, trabalho com partos e faço também o acompanhamento ultrassonográfico das pacientes. Então eu acompanho a gestante em todas as etapas aí da gravidez até o momento final, que é o parto, o momento tão esperado, né, tão desejado, que é o momento do parto. Sim, que bacana. A gente se conheceu e é uma honra para nós, né, ter você como convidada, percebendo a sua linha profissional também, tá? Essa parte, conta pra gente um pouquinho como é a sua base de pré-natal ginecológico, como que é o seu atendimento às gestantes no pré-natal. Então, as gestantes, elas fazem o pré-natal, né, um pré-natal regular, né, a gente tem ali mais ou menos 13 a 15 encontros, né, então inicialmente os encontros eles são mensais, até 28 semanas, a partir de 28 semanas eles passam a ser quinzenais, e depois de 35 semanas, 36, a gente passa a se ver ali semanalmente, né. Então é uma longa jornada aí de acompanhamento, de trazer para essa mulher, né, a consciência, a informação, né, de todas as transformações que ela passa ali ao longo daquela gestação, né. A gente sabe que são mudanças físicas, tem mudanças emocionais, né. Então são muitas mudanças envolvidas, então eu estou ali no pré-natal, tanto para acompanhar a parte física, né, mas para trazer essa luz, esse apoio de que é um momento de grande transformação. Que legal. A gente percebe, né, assim, como são muitos encontros para tratar da questão fisiológica e que é muito importante, afinal está sendo gerado um bebê, né? Então toda essa parte do profissionalismo, né, voltado para a parte física, e a gente quer saber, como você falou, né, a respeito da parte emocional, se você percebe alguma lacuna, né, algum espaço aí da mulher com relação à parte física e a parte emocional. O que está além do físico, né? O que você percebe dentro do consultório, recebendo essas mulheres, que pode estar além do físico, para esse olhar que você tem? Eu percebo que inicialmente elas chegam muito assustadas, né, com muitas dúvidas em relação a toda essa transformação física que acontece. Então a preocupação inicial, a preocupação maior é de não fazer nenhum mal para o bebê. Então o que elas podem fazer para melhorar a saúde física, né, para que o bebê possa crescer bem, possa crescer saudável. Então existe toda essa preocupação inicial, e aí em determinado momento essa transformação ela passa a ser uma preocupação com o momento do parto, né? Como que vai ser o parto, o que vai acontecer, se o parto vai ser normal, se vai ser cesárea, se vai conseguir amamentar, se não vai conseguir amamentar. E muitas vezes elas esquecem do emocional, né? E é o emocional que a gente sabe que direciona ali muitas vezes os sintomas que elas vão ter ao longo da gravidez, né? Vão ter muita influência em relação ao parto também. Então eu tento trazer um pouco essa luz, né? A gente conversa muito sobre expectativas, porque é um momento de grande expectativa, né? Então quando a gente tem um bebê, a gente quer ter um bebê saudável, né?
Eu trabalho também com alto risco, então também elas chegam um pouco com essa preocupação de ai meu Deus, minha gravidez é de risco, será que eu estou causando algum mal aqui para o meu bebê, né? Ou será que meu desfecho não vai ser tão bom, tão favorável, porque eu sou uma grávida de risco? Então tem toda essa preocupação, né? Então a gente conversa muito sobre expectativas, sobre medos, sobre a ansiedade que elas trazem também, né? Então, como é uma jornada longa, a gente consegue perceber o envolvimento da família. Então, muitas vezes a gestante ela vai acompanhada do marido, outras não vão com o companheiro, outras vão sozinhas, algumas levam a mãe, uma amiga, né? Então, assim, aí a gente já vai percebendo algumas coisas que podem sim interferir, né, no físico mesmo, né? Então isso pode trazer uma interferência ali ao longo do cuidado do pré-natal. Sim. Doutora, tem algumas coisas assim que como eu sou psicóloga perinatal, né? E nem como perinatal, às vezes eu tô com uma paciente e ela é engravida e eu vou acompanhando ali ao longo do processo. E uma coisa que eu sinto muito é que durante a gestação a gente tem 3 períodos, né? Ali o período inicial da implantação, que são os 3 primeiros meses, né? E depois vai para um período que a mulher fica mais tranquila, e naquele último período ali que já é um período mais cansado da gestação. E uma coisa que eu tenho percebido muito, não sei se você consegue detectar isso, mas que também são 3 períodos emocionalmente diferentes. Sim. Né, que elas passam por um processo emocional diferente, né? Tem esse primeiro período, assim, eu vejo muito esse lugar da ansiedade de dar certo, se pode perder ou não, se vai contar ou não, aí tem a sexagem fetal, se vai fazer ou se vai deixar para descobrir, então gera um lugar de estar se descobrindo ali, aquele medo do novo, muitas vezes para as que estão tendo o primeiro filho. Aí naquele outro segundo período tem uma certa adaptação ali com aquela barriga que aponta, com os chutes que se sentem, aí traz uma conexão maior com o bebê e chega ali naquele último período de um estresse mais fisiológico, né? Que aí já vem aquele cansaço, aquela noite mal dormida, um pouco mais de irritabilidade. Eu sinto que tem um vai e vem de emoções aí. Tem Como sim. É que você percebe? É isso mesmo, né? Então na primeira fase ali aquele medo, né? Conta ou não conto para a família, né? E eu costumo conversar com elas, olha, o contar ou não contar é algo muito pessoal, né? Porque eu penso que a preocupação maior, né, é o risco de perda ali nas primeiras 12 semanas, né? Mas o que eu converso com elas é assim, quem que você gostaria que estivesse ao seu lado caso algo ruim acontecesse? Caso essa gravidez não vá para frente, né? Caso não vingue a gravidez, quem que você gostaria que estivesse ao seu lado, né? E muitas vezes eu percebo no consultório que esse tema é um grande tabu, porque a gente vê várias gestantes na rua, a gente vê várias grávidas, mas ninguém sai na rua falando, oi, sofri um aborto, né? Então é algo muito íntimo, muito pessoal mesmo. Então o que eu converso é quem você gostaria que estivesse do seu lado, né? Eu já tive no consultório casos de 2 irmãs que uma só soube do aborto da outra quando abortou, que a irmã não tinha contado, né? Então é um tema realmente muito sensível. Sim. Na segunda metade, eu percebo assim que é aquela fase da lua de mel, a gente chama da lua de mel, que a mulher começa... Gostei desse nome. Ela começa a se conectar, ela começa a visualizar, né, vislumbrar ali o quartinho do bebê, começa a pensar no enxoval, começa a pensar como que vai ser aquela chegada, né, como que vai ser a vida nova com o bebê, né, e num terceiro momento que é a maior preocupação, que é o parto, né, assim, eu tô cansada, eu quero que meu bebê venha logo, porque eu tô cansada, eu não durmo, eu tenho dificuldade para me locomover, me sinto mais cansada, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que vai ser esse parto, então fica mais um pouquinho aqui, né? Então tem essa dualidade, né? De querer que venha logo pelo cansaço, mas ao mesmo tempo querer que
isso demore um pouco mais por não saber como lidar, como que vai ser ali aquele momento do parto, do pós-parto, né? Então realmente é bem diferente, né, acompanhar toda essa transformação. Nossa, muito bacana. Até anotei aqui, né, que são frases, né, legais assim, né? Primeiro, quem você gostaria que estivesse com você caso algo ruim aconteça, né? Que a gente às vezes está suscetível. E, enfim, essa foi uma. Até porque outras. assim, né? E a gente vai entender que essa fase da implantação é uma fase muito sensível. Eu trabalho com aulas de luto perinatal para profissionais de saúde também, né? Porque fiz um curso de doula e nesse curso não tinha falar da morte. Eu falava, gente, mas acontece tanto. Como é que vocês vão preparar essas pessoas para lidarem com isso, né? E aí, conversando com a Karen, a gente elaborou e é engraçado que a aula é um sucesso. Mas por quê? Porque falar disso é um tabu. A gente olha para a vida, só que a gente vai entender que, né, a estatística está ali, até a 8ª semana, de 5 gestações, uma não vai para frente. Né? Eu tive 2 abortos, né? Eu perdi uma trompa, o outro nem foi com 8 semanas, foi com 16 semanas. Então, assim, Tardio, é mais tardio, foi um processo ruim, uma curetagem. Você já sabe se é menino ou se é menina. Eu não sabia ainda, graças a Deus, eu acho. Isso também me deu um lugar de ser o neném, não ser o indivíduo. Né? Mas assim, foi um processo que eu fui com centro cirúrgico, né? Que eu estava do lado passei pelas pessoas com a plaquinha de novos pais e eu indo fazer uma curetagem. Então assim, tem todo um processo de luto. E aí também é uma outra coisa que eu falo, que esse luto é muito subjetivo, né? Porque tem pessoas que vão viver isso de uma forma bem ok, de tipo entender que ali não era vamos colocar assim, não é que não seja um filho, mas ainda era um embrião e ainda não via o bebê. E tem pessoas que assim, que é o sonho que foi embora. Né, que já tinham uma entrega muito grande de vinculação com a gestação. E aí isso é muito importante, porque são cargas emocionais muito subjetivas nesse momento. Sim, então a gente percebe que é realmente muito valiosa essa sua abordagem com relação ao primeiro trimestre e os que sucedem. Então, né, anotei aqui, mas isso fica para um próximo episódio. Tem muita coisa para falar. Aqui, essa parte delas chegarem, das gestantes, né, ou das mulheres que estão, né, para engravidar, chegarem mais sobrecarregadas, porque a gente sabe que hoje o ritmo de vida, né, de trabalho, às vezes de cuidado com a casa, às vezes com a própria saúde, então é aquela que vai para academia e vai tal, e né, enfim, que por mais que seja positivo, também é um lugar de atividade. Então, esse lugar delas chegarem mais sobrecarregadas, às vezes mais ansiosas, né? Como que você, sendo médica, percebe isso na prática? Então, assim, sinais e sintomas mesmo, né? Que você possa já ter percebido nos seus atendimentos. Hoje eu percebo assim, que a gente tem muita informação, mas nem sempre informação de qualidade, né? E tá ali a um clique de disponibilidade. Então, ela recebe informação, muitas informações, assim, da mãe perfeita, da mãe que se alimenta 100% saudável, da mãe que vai para academia, da mãe que faz o pilates, da mãe que não está trabalhando. Então, assim, muitas vezes é uma realidade muito diferente daquela mulher, né? Então, da mulher que trabalha, que tem um relacionamento e que tem dificuldades no relacionamento e que tem dificuldades no trabalho e que nem sempre consegue comer bem e que nem sempre consegue ir para academia. Então existe uma cobrança, uma sobrecarga muito grande de ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a gestante perfeita, né? Essa coisa da comparação que as redes sociais trazem é muito cruel, né? E eu costumo conversar com elas o seguinte, que a gente tem que tentar fazer o nosso melhor. Né? Então a gente tem que tentar
fazer o nosso melhor, mas sem aquela cobrança extrema de que tudo é perfeito, né? Muitas vezes as coisas são perfeitas só na internet, porque na vida real é muito diferente, né? Então elas chegam muito ansiosas, com muitas demandas do que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, e muitas vezes é o mais simples, é o mais básico, né? Então, assim, diminuir o estresse, dormir bem, né? Coisas que muitas vezes não são faladas, né? E você percebe às vezes assim, não tô dormindo bem, eu tô sentindo uma palpitação, às vezes quando eu penso no parto eu fico ofegante. Sim. Esse tipo de sintomas, né, são perceptíveis. São muito comuns, muito comuns mesmo. Então, assim, a gente sabe que na primeira metade da gravidez, a mulher, ela dorme mais, né? Ela tá mais... tá inundada ali de progesterona, então o sistema nervoso dela fica mais relaxado, né, digamos assim. Então, a tendência é que ela durma mais, que tenha um sono melhor. Muitas relatam que não consigo dormir. A questão das náuseas e dos vômitos ali no primeiro trimestre, né? Existem muitas teorias que falam a respeito disso, sobre a forma como a mulher encara a gravidez e a forma do corpo dela responder, né? Que é na forma das náuseas e dos vômitos, né? Então, muitas vezes são mulheres que têm dificuldade ali de aceitar a gravidez e que às vezes não estão no momento, ou no momento da relação, ou no momento pessoal de ter um filho, e aí acabam engravidando, e aí isso se reflete mesmo com muitas náuseas, muitos vômitos, né? Tem a questão da ansiedade, então, palpitação, sinto palpitação, eu fico muito preocupada, eu fico muito ansiosa, então, assim, qualquer sintoma, qualquer coisa... liga e manda mensagem, né? E eu tento sempre acalmá-la de que não, olha, isso é fisiológico, isso faz parte do processo, né? Mas a gente não precisa sofrer com isso, a gente tem recursos para lidar com isso, né? Então a gente pode acessar uma medicação, acessar uma terapia, acessar uma forma de autocuidado, né, de relaxamento, de ir de repente num lugar que gosta, fazer algo que gosta, estar em contato com pessoas que gostam, né? Então existem, apesar de ser o processo ser fisiológico, a gente não precisa sofrer com esse processo, né? Então a gente tem formas de lidar com isso ao longo da gravidez. Isso é bacana, porque trazendo essa visão, né, do sofrimento, era o que a gente ia perguntar em seguida a respeito dessa rede multiprofissional. Em que momento, porque hoje a gente percebe assim, que uma mulher grávida, o primeiro profissional que ela vai buscar geralmente é o obstetra, né? É quem vai ali poder falar, olha, tá tudo bem com o bebê ou não tá, dar as orientações, né? Então, como é importante o obstetra, né, o médico dessa classe, ter esse olhar humanizado, porque a rede de apoio de profissionais que podem auxiliar caso ele perceba, né? Então, na sua visão, eu consigo perceber em que momento que isso pode gerar sofrimento. Então, eu consigo encaminhar essa paciente. Olha, é necessário nesse momento buscar um apoio nutricional, né? Porque essas náuseas e vômitos, elas estão relacionadas também ao seu fundo emocional. Você precisa cuidar. Ao mesmo tempo, que tal uma terapia, né? Pode ser que a vinculação com o bebê seja prejudicada caso você não lide com as emoções de uma forma mais leve, né? Então, aqui entra assim a nossa pergunta a respeito da prevenção. Se no seu olhar como médica, você percebe que cabe esse papel de prevenir a saúde mental materna. Então, você, nas gestantes que você atende, você percebe, assim, com esse cuidado multiprofissional, se é possível, por exemplo, na parte psicológica, a gente gerar algum tipo de prevenção pelas mulheres que você recebe no pós-parto, por exemplo. Entendeu? Eu acho que a gente não só pode, como é o melhor momento, eu acho, para que isso aconteça, né? Eu dou aula também na Faculdade de Medicina, aqui em Brasília, do UniCeub, e eu costumo falar com os meus alunos, eu digo, olha, o melhor momento para a gente trazer a mudança do estilo de vida para essas mulheres é o momento da gravidez. Legal.
Porque é o momento que ela tá mais focada, ela não faz isso por ela faz pelo bebê. Então, assim, se precisa de uma nutricionista, precisa olhar para a alimentação, né? Então, assim, o melhor momento é a gravidez. Porque muitas vezes ela tá ali na correria do dia a dia, ela trabalha, tem muitas demandas e ela não consegue olhar para ela mesma. Mas na gravidez ela vai fazer isso pelo bebê, porque ela quer o melhor para aquele bebê, né? Então, é um momento da gente tentar realmente uma mudança, uma melhora no estilo de vida. Muitas vezes eu falo para gestantes também de alto risco, eu digo que estar tendo uma gravidez de alto risco é uma oportunidade. Muitas pensam, ai meu Deus, por que eu, né? Por que eu tô passando por isso? E eu vou ter um desfecho ruim. Eu falo, não, é justamente o contrário. É o melhor momento para você olhar para algumas questões da sua saúde, para você tentar mudar isso, tentar melhorar isso. E muitas vezes as gestantes de alto risco, elas saem da gravidez melhores do que quando elas começaram. Porque elas têm uma atenção maior à alimentação, à atividade física, né? a essa questão emocional também, né? Então, assim, eu adoro trabalhar com equipe multidisciplinar. Então, assim, normalmente tem os colegas psicólogos que eu indico, tem as fisioterapeutas, tem as nutricionistas. Então, eu gosto de ter essa rede de apoio, porque eu gosto de pensar que trabalhando em conjunto a gente vai conseguir um objetivo melhor, que é a melhora daquela gestante, daquele bebê, né? E a gente vai ter uma gestante bem, mais tranquila, mais saudável ali no final da gravidez e, consequentemente, o bebê também. Né? E a gente fica feliz, porque a gente também, né? A gente tem esse contato multiprofissional e aqui pelo Inteiramente Mãe a gente quer realmente mostrar e oferecer isso, né, para que as mulheres comecem a se conscientizar mais sobre a necessidade desse tipo de apoio, né, que às vezes não é só o médico, às vezes não é só o exercício físico, às vezes não é só o exame que eu vou fazer e, enfim, meu bebê, né, e sim esse olhar às vezes para dentro mesmo, né, e multiprofissional. E o bacana é que, assim, nessa conversa a gente percebe que você tem essa conscientização e acha importante. Agora, e as mulheres? O que você percebe quando você passa para elas que pode ser importante, pode ser necessário? No geral, dos seus atendimentos, o que você percebe? Que elas aderem a isso ou que há, às vezes, uma dificuldade ainda de entendimento? Eu acho que ainda existe uma dificuldade de entendimento, né? E a ideia é sempre que a gente tente trazer luz, assim, do que é um pré-natal psicológico, do que é um acompanhamento pré-natal ideal, né? Porque realmente são tantas demandas que elas falam assim, mas eu vou ter mais um profissional para cuidar de mim, eu vou ter mais alguém para ir, né? Assim, então, eu venho da consulta, eu vou fazer o exame de ultrassom, eu faço os exames de sangue, aí eu ainda vou ter que ir na psicóloga, eu ainda vou ter que ir na nutricionista, eu ainda vou ter que ir na fisioterapeuta, né? Então, assim, o que eu tento trazer para elas é realmente a gente tentar visualizar o cenário e elencar prioridades, né? Porque não adianta ela senão também fica um excesso, né? Ela tá indo em 1000 lugares e não tá cuidando do principal, né? Às vezes, assim, o que eu sinto, né? Eu tive um espaço no Rio chamado Espaço Nana que tinha várias profissionais, tanto da fisioterapia pélvica quanto psicólogos, né? Eu mesma trabalhava lá, quanto cursos que ali preparação para o parto, cuidados com o recém-nascido, e depois os pós-partos de Chantal e tal. Só que o que eu também entendo é que às vezes isso também pode transitar pelos períodos, porque senão a gente acha que tudo tem que ser na mesma hora e vira excesso. Caos, né? Eu tô fazendo fisioterapia, academia, nutricionista, psicólogo. Cara, isso não encaixa na vida de ninguém. Né? E é humanamente impossível. E aí, assim, é legal, poxa, de repente pensar em uma consulta nutricional agora que eu comecei para entender e de repente adaptar um pouquinho mais ali e uma outra no final. Aí, de repente, poxa, para eu não ter que ficar no adoecimento psíquico,
Pré-natal psicológico são 4 encontros ao longo da gestação. Ter essa cabeça que as coisas podem ser também um pouco mais diluídas. Fisioterapia pélvica, que é muito bacana. Para mim foi extremamente importante, né? Mesmo que eu tenha tido cesárea, porque ter noção, eu tô fazendo agora, por outros motivos, né? Mas a musculação do períneo, né? A saúde não do tem períneo, jeito. E assim, meus filhos foram enormes. Assim, o João nasceu com 3.900 e Gabriel 4.100. Então eu fiquei uma coisa, né? Eu fiquei enorme. Então segurar o períneo, segurar aquilo tudo também é difícil. Só que eu não fiz do comecinho. Podia ter feito. Mas entender que linkei prioridades, né? Com a sua rotina, com a sua dinâmica familiar por um momento, mas não deixou de fazer. Isso. Né? Então, essa visão, ela é muito importante. A porque gente às vezes normalmente nisso... vai no sofrimento, né? Você vai na dor. Por exemplo, eu tenho algumas hérnias na coluna, né? Na minha primeira gestação, eu fui na dor. Eu cheguei no limite que a minha perna paralisou totalmente. Eu tive que entrar com medicação forte e afastamento do trabalho, ficar fazendo milhões de tratamentos, RPG, tudo que você imagina, porque eu travei totalmente. Aí, no aprendizado da dor, o que eu fiz na segunda gestação? Medida preventiva. Né? Porque eu não quero passar por isso. Não quero passar, porque eu travei mesmo. Então, aí logo do comecinho eu comecei a tratar. Mas pra gente também não ter que sempre aprender com a dor, né? Sim. E até pro pré-natal, né? O pré-natal, muitas vezes a gente acha que... Pré-natal ginecológico, acha que pode fazer mais ali, que eu vou encontrar a médica perfeita e aí eu não preciso... Não, mesmo que você não tenha a sua obstetra, agora vai em uma qualquer. Depois você vai procurando, porque os primeiros exames, eles são importantes. Você não vai conseguir fazer depois. Com 13 semanas, tem a translucência local, que é muito importante, que avalia coisas importantes. Tem que saber como é que tá seu nível de vitamina, como é que estão os seus exames de sangue. Porque tem coisas que, se você trata no começo, não vira uma bola de neve ali na frente, né? Não vira um sofrimento. E falando sobre esse sofrimento, né? Que já iríamos entrar nisso. Então, muito legal essa percepção, né? Que hoje a gente realmente precisa de mais conscientização, mas também menos sobrecarga, né? Então, assim, não dá também para... a doutora Júlia indicou uma terapia, indicou uma nutricionista, ou, ai meu Deus, agora eu preciso fazer, porque agora eu... E aí não tem jeito, então é humanamente impossível. Sim. Ao mesmo tempo, sim, ela identificou algo que possa ser importante tratar. Então, como que na minha rotina, é o que a Roberta falou, eu posso encaixar... então é um pré-natal psicológico, que a gente vai explicar, né, melhor isso nos próximos episódios também, que são 4 encontros. Eu consigo ter um olhar de terapia e não só informacional, né? Então, assim, hoje, é o que você falou, é muita informação e, ao mesmo tempo, como que eu estou consumindo isso, né? Eu estou digerindo, eu estou conseguindo tratar, priorizar, enfim. E quando isso não vai acontecendo, a mulher provavelmente vai adoecer. Provavelmente. Vai ficando frustrada, né? E aí a gente quer, né, entender se no momento em que você observa que pode haver esse sofrimento, se já existe, né? A Alberta, por exemplo, ela já... Eu também, né? Mas ela traz aqui para o Inteiramente Mãe muitas vezes a respeito desse sofrimento psíquico que acontece principalmente no pós-parto, né? Então, assim, você avalia que é importante na prevenção, durante a gestação, a mulher tratar para não desenvolver algo, né? E na sua percepção, na sua experiência profissional, já teve algum caso clínico que você considera importante, de repente, relatar, né? Que
esse apoio emocional poderia ter sido importante, ou houve ou não houve, para que esse sofrimento psíquico fosse prevenido ou não. Eu consigo lembrar aqui de alguns casos, assim, né? E, como eu falei, eu acho que realmente o melhor momento é a prevenção, é o antes, né? Depois é muito difícil. Depois, elas até, é muito engraçado, elas somem do consultório. Porque o cuidado fica tão focado no bebê, então é pediatra, é tudo pro bebê, aí é a fono que o pediatra não mama bem, aí sabe, aí eu tenho que fazer o pique da linguinha porque o bebê não tá mamando, então assim, realmente o melhor momento é a prevenção, né, durante ali a gravidez, né, que é onde a gente consegue intervir melhor, né, mas eu lembro aqui de um caso, costumo dizer agora, né, que os 40 são os novos 30, né? As mulheres estão deixando para ter filhos muito mais, com mais idade, né, do que antigamente. Então, hoje é muito comum a gravidez depois dos 40, então, mas apesar de ser mais comum, também é mais difícil, né? Então, de pacientes que passam ali por processos, né, de tratamento em reprodução assistida, por fertilização, né? E muitas vezes tem essa dificuldade, né? É algo que é relativamente novo, né? Então eu tive o caso de uma paciente que ela tentou por inúmeras vezes, ela tentou por 12 vezes e realmente ela tinha dificuldade ali, ou a FIV não dava certo, ou então ela sofria um aborto. Então ela passou por muito sofrimento nessas tentativas, né? E quando ela conseguiu engravidar, ela conseguiu engravidar através de um processo que a gente chama ovodoação, que o óvulo não é dela, o óvulo é de uma doadora, de um banco, né, ali de óvulos, e aí o espermatozoide do marido, o óvulo de uma doadora, e ela tinha muitas questões, ela tinha muita dificuldade, porque ela pensava assim, não, mas material genético não é meu. Como é que vai ser quando a neném nascer? Eu vou contar para ela que ela é fruto de uma ovodoação ou não vou contar? E se ela descobrir, ela quiser ir atrás da mãe, da mulher que doou, e eu tentava realmente trazer para ela de que, olha, a filha é sua, ela está dentro da barriga, da sua barriga, você que está gestando, você que está vivendo essa experiência da gravidez, você que vai ter a experiência do parto, então a filha é sua. Aí ela questionava muito, mas as pessoas na rua vão ficar falando, é a cara do pai. Eu falo, mas as pessoas falam, porque as pessoas falam mesmo, né? E às vezes vira a cara da mãe. Eu tenho um caso agora que o nenenzinho foi uma doação, não teve um marido, foi uma produção solo, e de uma mulher 40 a mais, né, que até tinha muitos óvulos, mas que não fertilizavam, né? E o neném nasceu a cara da mãe. Aí você fala, a epigenética ali atuando, né? Porque foi gerado ali dentro, né? E o menininho é a cara da mãe. E essa paciente, ela realmente precisou de uma intervenção terapêutica para que ela fosse elaborando isso ao longo da gravidez, e hoje ela é super feliz com a neném dela. Mas assim, ela precisou de todo um trabalho meu e da psicóloga para que ela fosse entendendo de que o filho era dela, que estava sendo gerado na barriga dela, que ela ia ter essa experiência e que a filha era dela, né? Tem uma coisa, assim, eu trabalho muito também com essa parte de reprodução assistida, né? Como psicóloga. E eu falo que tem 1 milhão, aí tem nuance até dizer chega. Mas ninguém vai atrás da FIV como primeira opção. Então, já é uma opção de uma frustração anterior. Então, já tem ali uma carga psicológica. Não tem como não ter. E ainda é uma reprodução mecânica, é uma reprodução em etapas. Cada etapa pode gerar uma frustração. Então, dentro de cada etapa existe uma grande expectativa e tem muitas questões éticas. Então, são, por exemplo, quando eu tenho uma paciente dentro do processo de FIV, são pacientes que elas trazem uma carga emocional muito alta. Eu sei que quando elas vão para obstetra, já o processo da FIV já deu certo. Foi concluído.
Mas essa carga emocional é uma carga pesada, estressante, né? E, né, você trouxe assim, né, essa mulher a nossa mãe teve a gente, ela me teve com 22, 23 anos, né? As mulheres antigamente tinham filhos ali na base entre 20 e 30. E hoje as mulheres estão indo mais, porque existe uma mulher que ela desbravou no mercado de trabalho, que ela hoje é renda participativa na família e que ela quer ter um sucesso profissional, e tudo isso exige tempo. Só que aí a maternidade vai ficando, né? Aí congela-se óvulos também como se isso fosse a solução, e muitas vezes, congelei 2, porque foi o que eu coletei. Eu tive um caso que, né, congelaram 6 óvulos, foram 2 processos de FIV e não vingaram. Então o sonho vai ali, né? E é muito difícil. E eu realmente não me esqueço dessa paciente, porque ela falou que ela gostava de ir à igreja aos domingos, e ela falava assim: doutora, eu me sinto mal na igreja, porque as mulheres olham para mim, as pessoas olham para mim e me veem com os cabelos mais branqueados, né? Veem que eu tenho uma fisionomia mais velha, que eu sou uma mulher mais velha, e as pessoas têm preconceito, as pessoas, eu não me sinto acolhida na igreja, né? Enfim, é um lugar que ela deveria ser mais acolhida ainda, né? E ela falava muito dos pais, que os pais eram muito mais velhos, né? Então, para os pais entenderem o processo e terem essa mentalidade. Essa mentalidade de realmente aceitar, né, que o bebê era dela, mas que era de uma forma diferente. Então, assim, foi muito, muito bacana, assim, porque nós chegamos ao resultado que foi muito positivo. Ela com a filha no colo, ela se sentindo mãe, né? Então, assim, ela fala que eu e a psicóloga éramos como maestros que iam conduzindo ali aquele processo, né? E que no final ela conseguiu ouvir ali a melodia perfeita, e que a gente teve muita harmonia nesse cuidado. Então é muito gostoso de ouvir isso, né? E eu fiquei muito feliz, porque ver ela com a filha agora realizada é muito, muito bacana, né? Muito bom, muito legal. É um caso clínico que mostra que realmente, né, o acompanhamento durante a gestação de um assunto e de uma carga, né, emocional tratada, e também a parte fisiológica tratada, pode caminhar para algo positivo. Sim. Né? Então, nós não temos garantias, né? É uma coisa legal que, assim, eu e Roberta, né, a gente trata muito também em consultório, essa questão das garantias, que às vezes, então se eu estou fazendo isso é porque vai acontecer, né? Então se eu estou fazendo fisioterapia pélvica é porque eu vou ter um parto natural. Se eu estou fazendo terapia é porque eu não vou adoecer. Não é sobre isso. E não é sobre isso. A verdade é que é sobre um bem-estar emocional, sobre um bem-estar fisiológico, que independente de como seja, né, a gente vai estar acompanhando. Então, a gente não entende como sucesso só o fato positivo de algo acontecer, e sim a mulher estar com um bem-estar, mesmo que é uma situação negativa, de 6 ovodoações, 2 FIVs. O que eu falo muito é sair, e é muito difícil, né? Eu sei disso dentro dos meus atendimentos, que tem um lugar muito da gente querer ter o controle do resultado, né? E que no processo humano, né, não tem garantia mesmo. Então a gente vai trabalhar sempre eu aumento a minha probabilidade, né? Eu vou aumentar ali a minha chance de me dar bem. Não quer dizer que vai ser aquilo da maneira que eu coloquei, né? Quando você faz um plano de parto, às vezes eu acho aquela coisa assim, cara, mas tá tão lindo, parece que ela escreveu um script
de um filme que vai acontecer. Naquela hora vai acontecer isso, vai tocar tal música, vai apagar a luz, vai... sabe? E não é bem assim. É só né? um plano. É um plano, exatamente. E sair desse lugar, eu falo, né? Tudo que a gente tenta controlar, se der errado, descontrola. Mas tudo que eu planejo, se der errado, eu posso replanejar. Como eu lido com esse descontrole? Como eu lido com esses imprevistos? Como eu lido? E aí está o bem-estar. Então, assim, aí falando um pouquinho da minha história, eu passei por um adoecimento psíquico na primeira gestação. E realmente lidar com aquilo não foi fácil e não teve bem-estar. Eu tive apoio e necessitei buscar apoio imediato. E graças a Deus, e realmente os profissionais foram aparecendo e no tempo certo, porque aí envolve a minha espiritualidade, eu acredito que foi conduzido com maestria, sabe? E para a segunda gestação, da mesma forma, né, que a Roberta trouxe com a questão da dor, eu trouxe para a parte psicológica. Então eu já sabia, fui ao obstetra e ele também me fez uma consulta pré-concepcional. Então eu fui ali perceber a visão dele, assim, doutor, o que você acha com relação ao que eu passei? Porque não é algo comum, né? Então, assim, se a gente pensar na porcentagem, uma também em cada 5 mulheres atualmente passa por sofrimento psíquico relatado mesmo, né? Hoje a gente percebe que é subnotificado, mas é real. Então, tem um sofrimento psíquico que pode ser prevenido, né? E eu pensando sobre isso, não exercia mais a psicologia, mas imaginei que isso pudesse fazer sentido. Afinal, eu passei por um sofrimento psíquico e estava naquele momento saindo dele, com o acompanhamento profissional, né? E foi o que fui buscar. Então, por que não encaixar isso na minha rotina para um segundo filho? E fui atrás do pré-natal psicológico. E isso trouxe para mim não a garantia de que eu não fosse adoecer. Então, a psicóloga ela era clara comigo e hoje eu percebo, sendo psicóloga com os pacientes também, de que não é uma garantia, mas é um bem-estar, independente do que aconteça. Vai aumentar a sua probabilidade, isso, né? Vai fazer você olhar por questões que vão, sim, tratar preventivamente, né? Fora o pré-natal psicológico, né? Eu acompanho também gestante que vem de um adoecimento anterior. Se você trata ali anteriormente, até a visão que você vai ter e até, vamos entender, perceber o que está adoecendo de novo. Você percebe mais rápido, você trata mais rápido, o negócio vem um pouco mais ameno, porque já tem uma clareza sobre o processo da coisa, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, eu não quer dizer que eu não passei, eu passei sorrindo pelos desafios, né? Claro, eu passei com um sentimento mais ajustado. Então, à medida em que eu saí do hospital, já veio o medo. Nossa, eu tô indo com meu segundo filho para casa. Aí a sombra, né, de nossa, como vai ser agora e tal. Ao mesmo tempo, eu planejei uma rede de apoio. Eu pude ter alguém me ajudando às noites, porque eu sabia que o impacto maior do sono ia fazer com que meu psicológico ficasse abalado. Então, houve ali um acompanhamento para que desmembrasse um bem-estar, mesmo com os desafios acontecendo. E aí, os gatilhos vão se tornando mais rápidos, né? Então, com 1 ano e 8 meses, situações externas à minha vida, meu pai adoeceu, quase morreu, né? Na família do meu esposo tivemos também algumas coisas. E isso foi somatizando. E eu necessitei voltar para o apoio psiquiátrico, por exemplo. Então eu já soube identificar, né? Também com auxílio, na época, né, da rede de apoio, ao mesmo tempo por eu ter buscado esse tipo de apoio. Então é sobre isso. É sobre a gente perceber que não precisa ser um tabu, eu, né, falar para as pacientes, olha, estou identificando que essa oscilação de humor está fazendo com que, né, você lide com as questões com uma sobrecarga e
por que não uma terapia? Né? Por que não? E eu tentar ver ali a forma de encaixar. E aí, caminhando para o nosso final, a gente agora quer sair da visão médica, né? E trazer um pouco da visão da Júlia, como mãe. Então, como que foi esse processo da sua gestação, né? Como que foi o impacto emocional disso para você? E se hoje você percebe que ter passado por essa situação na sua vida tem influência sobre a sua vida profissional? Nossa, tem muito. E você falando me fez pensar isso, né? Como é legal a nossa experiência com a gestação, com a maternidade, trazer isso para as gestantes que estão em acompanhamento com a gente, né? Isso é muito legal. Essa coisa do controle que a Roberta falou é assim, impressionante, né? Eu costumo dizer para elas, eu falo da minha experiência como mãe. Sabe aquele tapete de casa que você vai colocando tudo embaixo, assim, que você vai, uma dorzinha aqui, um desconforto aqui, põe para debaixo do tapete. Aí vai ali um problema na relação, aí põe para debaixo do tapete. Aí uma briga com os pais, aí põe para debaixo. Tudo você vai colocando ali embaixo do tapete. Aí depois eu vejo isso, não é a hora de mexer com ele. Aí o filho vem para pegar esse tapete e sacudir assim na sua cara, né? Eu falo, o filho vem para isso. Levanta esse tapete, mãe. Para tirar isso tudo debaixo do tapete, né? Então, assim, realmente, assim, muito bom. A minha gravidez foi uma experiência, assim, que realmente hoje impacta na minha vida profissional, assim. Então eu brinquei com a minha obstetra, né? Eu falo que eu não tinha nem marido ainda e já tinha escolhido ela, porque de fato eu idealizava muito o parto, eu pensava que eu queria o parto daquela forma, com aquele cuidado, e tudo aconteceu de uma forma completamente diferente. Então eu sonhava com um parto humanizado, eu fiz tudo que me disseram para fazer, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz grupo de gestantes, frequentava academia, fazia aula com um grupo de gestantes, então fiz tudo o que me falaram para fazer, e na hora eu tive um parto, que foi uma experiência assim, muito negativa. Eu sonhava com um parto humanizado e meu parto foi totalmente desumanizado, assim, não pela minha obstetra, né? Minha obstetra foi ótima, eu não me arrependo da minha escolha, né? Mas assim, pelo contexto da situação. Então assim, eu me sentia muito cobrada como médica, ginecologista, obstetra. De ter o conhecimento. De ter que lidar com aquilo, né? Sabendo. Exatamente. Então, o que eu fazia? Eu não recorria à minha médica. Minha médica falava, Júlia, me liga, me manda mensagem, tá com dúvida, vem aqui no consultório, eu vou te examinar. Eu falava, imagina, não vou ligar pra doutora, eu não vou incomodar, porque imagina chegar lá, como que é? E aí eu ia me inibindo, eu ia colocando aquilo ali pra dentro. Isso é legal para todas as mulheres que são mães e que vão se tornar mães, que são da área da saúde. Sim. Né? Qualquer área. Eu não me permitia ser grávida. É só ser paciente. Exatamente. Ali você é só paciente. Foi o que aconteceu comigo também. E eu não me permitia. Precisei entregar. Cara, eu me abstei, eu não sabia nem o que o remédio fazia. Eu não queria saber de nada. Eu falei, por favor, só cuida agora. Porque eu já adoeci mesmo, entendeu? Então, assim, eu não me permitia ser paciente, né? Eu queria controlar o tempo todo. Não, mas eu tenho que saber isso. Não, mas eu... Imagina que eu vou incomodá-la, né? E aí, assim, isso foi levando as coisas para chegar num desfecho que, de fato, o parto não foi nada como eu imaginava, né? Então, assim, eu não avisei para minha médica que eu tinha perdido o tampão, eu não avisei para minha médica que eu estava tendo contração. Então, assim, eu fui para o hospital para ser examinada e não tinha avisado ela. E, assim, foi um parto. Eu brinco com ela que foi o parto que ela fez em mais... Tinha meu marido na época, né? E eu brinco com ela que eu falo que foi o parto mais em grande estilo que ela fez. Porque ela estava num casamento e ela estava... quem é de Brasília aqui sabe, né? Que os casamentos são naquelas casas de festa, ao ar livre, né? E muitas vezes a estrutura do casamento é montada ali e os carros não podiam sair. E aí, na época, meu ex-marido ligou pra ela e falou assim, olha, a Júlia tá aqui e tal, tá com contração, tá no hospital. E ela falou assim, olha, assim que eu conseguir sair, eu vou pra aí. Então, assim, quase que ela não chega no meu parto, né? Ela chegou lá de longo, né? Ela chegou lá de longo, toda maquiada, não comeu nada do casamento, nem aproveitou a festa de casamento, né? Então, ela falou, Júlia, se você tivesse me avisado, eu nem teria ido
um casamento, né? Eu teria me programado de uma forma diferente. Eu quase fiquei sem ela no meu parto. Meu parto foi uma cesárea, eu estava planejando, estava com uma expectativa altíssima de parto normal e não consegui ter o parto normal. Minha filha entrou em sofrimento fetal, tive que ir para cesárea e aí assim, já era tarde da noite, já era quase meia-noite ali, 11 horas, a hora que ela nasceu. Então assim, acho que a pediatra já estava cansada ali do plantão e pegou minha filha, levou ela, colocou ela no berço. Eu só tive contato com a minha filha na sala de recuperação, assim. Minha filha nasceu bem, então assim, poderia ter ficado um pouco com ela, né? Então hoje, e às vezes o plano isso, dele é humanizado, né? Assim, aí é isso, é tudo como você alinha e de fato, né? Se você entrega ali e você não deixou na mão da sua profissional, não confiei, e aí naquele né? momento você não era a sua obstetra, né? E acabou gerando uma vulnerabilidade na mão de desconhecidos. Porque o meu também, eu preparei para o normal e foi para uma cesárea. Aí você vê, né? Mas como era falado, virou uma cesárea muito respeitosa, né? Então, e a minha não, assim, né? Eu sinto não ter tido aquele contato pele a pele, aquela coisa de amamentar ali na primeira hora, né? Graças a Deus o meu vínculo com a minha filha é ótimo, assim, ela é minha maior realização, mas assim, teve aquele momento ali, né, que ficou aquela lacuna. Então, na época que eu tive minha filha, eu estava trabalhando só com ultrassom. Eu pensei, eu me planejei, eu falei, não quero deixar minhas pacientes na mão, então eu direcionei para trabalhar só com ultrassom, com medicina fetal. Que é uma questão também, né, pro obstetra. É uma coisa você largar um casamento, né? Outra coisa é você ter essa disponibilidade tendo uma família e tendo que se ausentar muitas vezes. Exatamente. E aí, assim, depois que minha filha completou 1 ano, eu falei, eu preciso ressignificar esse parto, porque eu sou tão apaixonada pela minha filha, e assim, eu preciso realmente ressignificar isso, né, de que não é só aquilo, né, não é só aquele momento. E aí eu resolvi voltar para a obstetrícia, então ainda com ultrassom, mas voltar para a obstetrícia para que eu pudesse propiciar para outras pacientes um parto que realmente eu não tive, né? E eu converso muito com elas, eu falo, olha, me liga, me manda, fala a mesma coisa que a obstetra falava, né? Por favor! Só que eu falo para elas, doutora, desculpe incômoda. Não é um incômodo, esse é o meu trabalho. Né? E faz parte do meu trabalho e eu gosto disso, né? Então assim, hoje o formato que eu atendo, né, que é um formato particular, né, não atendo convênios mais, é um formato que me propicia isso, né? A paciente ter acesso a mim, eu ter um controle do número de partos que eu faço. Então assim, eu não faço muitos partos, mas eu quero que aquele parto seja super especial. Ótimo. Né? Então assim, a minha ideia não é ter um volume enorme de pacientes, mas é que aquelas que eu tenho, que elas se sintam acolhidas, se sintam prestigiadas, se sintam realmente cuidadas por mim, né? E que eu consiga trazer para elas a melhor experiência de parto possível, a melhor experiência. E eu brinco, eu espero que vocês só tragam boas lembranças, né? Porque é ruim esse pé, não, foi tudo bem no pré-natal, mas o parto foi ruim, né? Então, a minha ideia com elas é essa, né? É que elas tenham realmente boas lembranças daquele momento. E sim, que se não for da forma como elas imaginavam ali, né? Que elas possam também se sentir acolhidas, que a gente possa recalcular juntas a rota, né? E fazer ali o mínimo para que elas se sintam da melhor maneira possível ali naquele momento tão especial, vezes não né? É sobre o como parir, mas é sobre o como você vai literalmente se sentir ali naquele momento, como protagonista da sua história, com respeito, com acolhimento, com o clima, né? Porque pode sim ter uma intercorrência, pode gerar até uma emergência, mas como é que isso vai ser conduzido? Esse profissional vai estar ali segurando a minha mão ou me vendo como uma coisa ali e ele tendo que lidar com a doença, não com a pessoa, né? E isso faz muita diferença, né? E assim, eu acho que independe
tem profissionais bons em todos os lugares e ruins em todos os lugares, né? Eu estava comentando aqui que eu fui no parto do SUS há pouco tempo, que eu achei, assim, uma coisa maravilhosa, assim. A equipe muito acolhedora, né? Eles entravam o tempo inteiro, chamavam tanto a gestante, quanto o marido, quanto a mim, que estava ali naquele momento como doula, pelo nome, né? E perguntavam se precisava de alguma coisa, né? Incentivavam a andar, ajudavam, limpavam o ambiente de tempo em tempo. E na hora ali do expulsivo, meia luz, perguntaram se não queria uma música. Veio muita gente, a única coisa que eu achei que foi um excesso de gente ali, mas ao mesmo tempo ninguém de fofoquinha, tipo, todo mundo naquele momento respeitando. E, assim, que coisa, né? Assim, você vê isso acontecendo no SUS, que não é nem uma equipe da mulher. Sim. Mas quando você tem uma escolha, né, principalmente o que você proporciona, que é uma ressignificação do seu próprio parto, que é lindo isso. Eu falo que quando a gente ressignifica a nossa história, a minha história foi ressignificada em outra esfera. Mas quando a gente ressignifica a nossa história, a gente acolhe o outro dentro da nossa dor. Né? E aí a gente transforma a nossa dor em amor. E aí explode muita coisa boa. E o que você tem para dar eleva o nível lá nas alturas. É isso aí. Que legal. Que bom. A gente quer, então, agradecer Júlia e doutora Júlia pela sua participação, pela sua contribuição, né, por perceber o quanto que nós aqui conversamos, né, sobre isso. E o Inteiramente Mãe, ele é um projeto, né, já assim, especificamente para pré-natal psicológico, para psicoterapia perinatal, para atendimento de casais, né, de psicoterapia individual, que também vai tratar, né, situações desse porte. Então, essa linha de conversa ela é maravilhosa. E aí, te perguntar assim, se você tem alguma mensagem para deixar para essas mulheres e essas famílias, né, diante do que você refletiu sobre hoje, né, e de repente do que você já na sua linha de experiência profissional entende que é importante para que elas assimilem e apliquem na vida. Bom, eu queria agradecer vocês a oportunidade. Para mim foi uma honra, um prazer estar aqui falando com vocês, né? Dividindo um pouquinho da minha história, do meu trabalho também. E o que eu queria dizer para essas mulheres é que não se sintam só. Vocês não precisam passar por isso sozinhas, né? A gente está aqui mostrando um pouco do nosso trabalho justamente para isso, né? Para essas mulheres. É um momento de tanto desafio, de tanta mudança, né? Elas não precisam passar por isso sozinhas, né? Então elas têm ótimos profissionais que estão disponíveis, que estão trazendo luz a essa situação, né? Então, assim, não passem por isso sozinhos, né? Eu acho que o parto é uma ponte, mas importa muito como você vai chegar lá do outro lado, né? O parto importa, sim, mas como você vai se sentir lá na linha de chegada importa muito mais, né? Então, assim, que seja um momento leve, que seja um momento de muitas mudanças, muitos desafios, mas que vocês passem por isso se sentindo acolhidas, se sentindo cuidadas e não passem por isso sozinhas. Que bom. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. E então é isso para o episódio de hoje. Compartilhem, né? Vocês vão ver aí o Instagram da doutora Júlia, né? Todas que precisarem de acompanhamento de médica obstetra humanizada, né, que percebe a importância da saúde mental materna também, ela é uma referência. E nós do Inteiramente Mãe agradecemos também. Compartilhem com todos que vocês acharem que precisam desse conteúdo. Com certeza vai fazer diferença. Podem curtir também, ativar o sininho, que vem coisa boa por aí.